Aguardando um pouquinho, o pessoal aí chegando, para a gente começar a nossa aula, tá bom, pessoal? Priscila, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, eu tô te vendo. A Jéssica não colocou, hoje ela não estou vendo ela ainda aí, só o nominho dela. Ah, agora eu vi. Muito bem, Boa noite, professora. boa noite. Assim a aula fica mais gostosa, dá a impressão que vocês estão aqui pertinho de mim. Se tiver só a máquina, se tiver só a máquina aqui, não fica legal, né? Cachorro da prima. É só tirar o som aí, quem tá com o cachorro. Isso, deixa só a imagem de vocês aí. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou tirar minha máscara, mas nós estamos aqui bem cuidados, tá? Tomando todos os cuidados devidos com a questão realmente da nossos cuidados aqui, tá? Com a saúde, com a higienização. Então, vou tirar só para a gente poder conversar, vocês me entenderem um pouquinho melhor, tá bom, pessoal? Andréia tá chegando aí também, né, Andréia? Seja bem-vinda. Se vocês puderem abrir a imagem de vocês, vai ser legal, tá? Porque eu tô aqui falando, mas eu estou vendo vocês aqui do meu lado e fica mais gostoso a aula se vocês estiverem participando comigo, tá bom? Vamos esperar mais um minutinho só para ver se entra mais alguém e nós já vamos começar. Nós vamos dar início hoje aqui à nossa aula bônus, né, do curso de didática, no curso de pedagogia. E essa aula hoje é uma aula especial, né, que é uma aula que nós vamos brindar um profissional muito importante que foi comemorado. Yasmin chegando aí, né? Boa noite, Lidiane. Sejam bem-vindas. E nós pensamos nessa aula porque no dia 20 foi comemorado o Dia do Pedagogo, né? E aí, o que acontece? Eu e o professor Anderson, tá, no desejo de realmente fazer com que o nosso profissional, né, principalmente o pedagogo especificamente, que é desse curso, ele tenha aí um olhar didático, especial em relação realmente à profissão dele. O que acontece? O pedagogo ele tem uma infinidade de vocabulário, de palavras que ele tem que entender, que ele tem que ler bastante. Inclusive, eu trouxe alguns livros, vou mostrar para vocês aqui, que nós vamos compartilhar. Vou compartilhar com vocês no grupo, que o pedagogo tem que ter, desde a sua fase inicial do seu curso, o hábito da leitura, a leitura técnica. Então, todo pedagogo, todo bom pedagogo tem que começar já a montar a sua biblioteca. É muito importante isso, tá, pessoal? Então, assim, comemorando esse trabalho, qual foi o critério que nós fizemos para fazer o sorteio? A participação nas aulas, a entrega das atividades que foram propostas, tá? E a interação aqui na aula. Então, o que acontece? Está tudo sendo computado,
Nós fizemos, aqui na Brilhar vai estar uma pasta com os relatórios, com tudo organizadinho, depois para quem quiser verificar. Quero mostrar para vocês que as bonecas, tá? Alguns trabalhos que vocês mandaram, os mapas mentais. Então, tudo foi impresso, tá numa pasta de relatório, ok? A Yasmin tá rindo, né, da bolinha dela. E aí, então, assim, tudo foi olhado com muito carinho. E o principal de tudo não foi proporcionar para vocês uma concorrência, tá? Foi proporcionar para vocês esse trabalho de mostrar para vocês realmente que o pedagogo tem muita coisa para estudar, certo? É de história, né, na filosofia, na sociologia, na psicologia. Hoje nós vamos falar aqui do brinquedista, nós vamos ver qual que é a questão didática, na questão afetiva. Então, vamos falar um pouquinho do brincar. Hoje eu tenho aqui uns companheirinhos que estão aqui do meu lado, né? E aí a gente vai falar da psicologia na questão da infância, que nós temos que ter toda essa leitura. Então, nós vamos ter uma aula, não vai ser aquela aula do tempo normal da aula, nós vamos fazer uma aula um pouco mais curta, que nós vamos fazer aqui um bate-papo sobre o brincar, vou passar algumas coisas para vocês, e depois nós vamos dar uma pausinha e organizar o sorteio, certo, pessoal? Então, assim, na verdade, essa aula realmente é uma aula especial, tá? Uma aula que nós vamos falar um pouco da infância, da importância da infância, do brincar, mas também vamos presentear o pedagogo, né, dando realmente uma ênfase especial, que é a Brilhar, e nós, professores, docentes desse curso, entendemos que esse profissional tem que vir com muita paixão, com muita vontade de aprender, porque é um curso maravilhoso, tá? Então, daqui um pouquinho, nós voltamos a falar novamente sobre o sorteio. Eu não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó, bem na frente, estão os presentes, tá? Que é a coleção pedagógica e o tablet, como o professor Anderson prometeu. Então, os nossos amigos brinquedos aqui, livros, eles estão comigo aqui, tá? Para auxiliar hoje na minha aula, ok? Então, nós não vamos ter slides, nós não vamos ter quadros, nós vamos ter aqui um bate-papo. E eu vou abrir para algumas perguntas, para alguns questionamentos. Então, você que está aí prestando atenção na aula, vem comigo, fica aqui ligadinho. Quem está aí no Facebook, né? Dá uma curtida no grupo lá, né? Dá um likezinho para a gente ver que realmente você está curtindo os nossos trabalhos. Estamos construindo um trabalho de maneira assim bem carinhosa para esse grupo de pedagogia. Temos bastante novidade vindo por aí. Então, a gente precisa que vocês realmente nos dêem esse feedback que vocês estão gostando, ok? Gente, então, vamos falar um pouquinho sobre o brincar, tá? A questão do brinquedista. Vocês estão vendo aqui que tem uma camiseta, workshop brinquedista. Esse é um workshop que nós vamos organizar para agora, o mês de julho, provavelmente, nós vamos já começar a lançar esse curso. É um curso de formação continuada, tá? Onde nós vamos envolver profissionais da saúde, da fisioterapia, da educação física, psicólogos, estudantes de pedagogia, principalmente, tá? Onde nós vamos estar falando sobre a importância do brincar. O brincar, ele começou lá por volta de 1934, tá, na Suécia, onde um lojista que tinha loja de brinquedo, inclusive. Uma criança parou, olhou a vitrine, entrou na loja e roubou um brinquedo, tá? Ele não tinha condições de comprar. E esse proprietário viu essa cena, se comoveu e criou uma brinquedoteca de empréstimo. Então, por exemplo, eu vou lá nessa loja, eu gostei desse Dedoche, que é um brinquedinho que eu me inteirei e tal, eu vou lá e faço um empréstimo, como se fosse uma biblioteca, tá? Então, na verdade, é a brinquedoteca. Então, ela começou
com essa ênfase de empréstimos, tá? Por um lojista que vendia brinquedos. Então, a criança não tinha condições de comprar, ele ia lá e emprestava o brinquedo. Com o passar do tempo, esse trabalho foi crescendo, ele foi falando sobre esse trabalho, sobre a importância desse trabalho e foi levando para as instituições escolares. Na França, o termo creche quer dizer berço, tá? Então, quando começaram a se organizar a questão dos espaços de escola, creche, escola infantil, houve-se a necessidade também de estruturar os brinquedos, os espaços de brincar, porque se colocava que o brinquedo era o objeto principal da infância. Alguns filósofos, estudiosos, olharam para a criança brincando e perceberam que tinha uma interação da criança com o brinquedo de diversas formas. Então, eles perceberam que a criança observava suas cores, suas formas, alguns contavam histórias, soltavam a imaginação na contação de história, outros brinquedos faziam alusão, por exemplo, à matemática, a contar, a desenvolver várias habilidades, né, na questão do aprendizado. A Laura chegou aí? Laura, a Aline também. Aline, oi Aline, a Aline está chegando hoje. Cheguei. Sejam bem-vindas, tá? Logo, logo nós vamos estar conversando um pouco mais, interagindo, tá bom? Então, nós estávamos aqui falando um pouquinho da história do brincar. Depois eu posso disponibilizar para vocês um pequeno slide com isso tudo que a gente está falando. Então, que vocês se preocupem em anotar algumas coisas, prestar atenção, porque depois vocês vão ser nossas alunas aí do workshop, tá? Que vai ser um workshop bastante interessante no compartilhar desses conhecimentos, tá bom? Então, pessoal, quando os estudiosos, os didáticos, começaram a observar que o brinquedo, ele tinha, né? Vamos lá fazer aí uma referência. O que quer dizer o que tem a ver o brincar com a didática? Tudo a ver, tá? Por quê? Porque quando começaram as creches, como eu estava dizendo, as escolas infantis, as crianças começaram a observar, interagir com o brinquedo de uma maneira bem criativa. Então, os blocos de montar, eles faziam castelinhos, casinhas, dali partiam para histórias. Então, eram blocos de formatos geométricos e dali surgiam outras formas, outras figuras e ali surgiam outras histórias e tudo mais. Então, esse trabalho do brincar, ele vem sendo construído no Brasil por Pestalozzi, quando ele chegou aqui no Brasil, quando as escolas foram falar da questão da inclusão da criança com dificuldade de aprendizagem, que hoje nós falamos, né? Então, naquela época era criança com deficiência, enfim. Então, a partir dali, as brinquedotecas começaram a surgir, vários tipos de brinquedoteca, tá? Então, tinha brinquedoteca em escolas especiais, tinha brinquedoteca em lojas, tinha brinquedoteca em consultórios. Mas a principal de tudo, que alavancou o processo da brinquedoteca mesmo, que hoje nós temos até a Associação dos Brinquedistas no Brasil, foi a brinquedoteca hospitalar. Porque a pesquisa em torno dessa brinquedoteca era fazer com que trabalhasse a questão afetiva da criança, né? A emocional. Então, a criança chegava lá no hospital, aquele ambiente frio, aquele ambiente realmente sem muita emoção, muito triste, e para fazer os exames é tudo muito complicado para a criança, né? Porque quando ela via uma agulha, por exemplo, era já um transtorno, quando ela tinha que fazer um exame, outros tipos de exame, então, assim, o médico, o enfermeiro, tá? Então, todo o pessoal que estava ligado ali com a família, começaram a observar que faltava algo
diferente ali naquele ambiente para ajudar. E aí surgiram as brinquedotecas hospitalares. As brinquedotecas hospitalares, elas vieram não só para ajudar a criança na questão da afetividade dela, tá? Mas como também da família, olha só. Porque quando começou a surgir a questão da brinquedoteca, nesse ambiente hospitalar, as crianças começavam a melhorar. Os médicos foram percebendo que dentro daquela patologia delas, né, elas iam melhorando. Por quê? Porque elas brincavam, elas mexiam muito na questão da memória afetiva da criança. Então, ela lembrava de um amigo, o cachorrinho, por exemplo, de pelúcia, um brinquedo que estivesse lá, lembrava um animal de estimação. Então, o que acontece? Principalmente para as crianças que ficavam muito tempo internadas, né? Então, essas crianças precisavam trazer um pouquinho da casa deles para aquele ambiente, para que aquele momento fosse passando de maneira mais suave. E, realmente, os pesquisadores dessa área da brinquedoteca hospitalar têm vários artigos, muitos artigos, inclusive, que falam dessa melhoria da questão do sentimento da criança quando ela brinca, tá? Então, a principal base do brincar no Brasil, principalmente, ela vem falando, tá? Das crianças com as dificuldades de aprendizagem, que aí nós vamos falar do brinquedo didatizado. O que é isso? É um brinquedo que vem com a intenção de ensinar, tá? Então, eu tenho lá um quebra-cabeça, eu estou ensinando a questão das formas geométricas, a questão do raciocínio lógico, eu tenho as fichinhas, os alfabetos móveis, então eu estou ensinando a alfabetização, eu tenho o ábaco, tá? Que ele tem uma história muito interessante, que ensina, foi a primeira calculadora, né, no mundo, então assim, ele vem a partir de um brinquedo. As empresas bem famosas, tipo Lego, por exemplo, elas surgiram de brinquedos bem, como que eu posso dizer, domésticos, tá? Então, assim, elas começaram, por exemplo, a Lego hoje, ele é um material plástico, colorido, ele tem toda uma tecnologia nessa divulgação. Hoje até a Lego tem, até na questão da robótica, enfim. Mas ela começou bem simples com brinquedos de madeira, tá? Nessa estrutura, observando realmente como é que a criança brincava. Então, o que acontece? Os pedagogos foram aperfeiçoando. Então, todas as lojas de brinquedo foram criadas a partir da criação do Dia Nacional da Criança, tá? Que, na verdade, foi criado em junho, foi criado por um deputado. A partir dali, qual que era a questão do Dia da Criança? O Dia da Criança, essa é uma curiosidade interessante. Ele foi criado para reduzir, tá? E alertar os adultos na questão da violência contra a criança, tá? Então, a partir da luta das pessoas em defesa da infância, tá? Uma infância saudável, a voz, né? Essa criança começou a ter voz, começou a ter participação na família, ela foi inserida de uma maneira mais afetiva. Aí sim começou a surgir o quê? A violência contra essa criança, tá? Então nós vamos perceber na história, depois vocês vão ver de uma maneira um pouco mais ampla, né, do que eu estou falando, como é que essas crianças no mundo são violentadas, né? São de vários tipos. Enquanto nós estamos aqui conversando, tem crianças sendo abusadas, tem crianças sendo traficadas, tem crianças morrendo por obesidade, tá? Enfim, são vários tipos de violência contra a criança. Então, o Dia da Criança, na verdade, ele não foi criado por um dia específico qualquer. Ele teve um objetivo, que foi realmente esse objetivo, que é cuidar, né? Proteger a infância, proteger a criança, tá? E nesse período, de lá para cá, nós percebemos que logo surgiu o ECA, o Estatuto da Criança,
né? Que ele fala da infância, que ele divide a infância, tá? Que vem, ele começa de 0 a 12 anos e depois 12 anos até 21 anos ele considera como adolescente, até 12 anos criança. Então, assim, hoje também existe uma fala de que divide a primeira infância, a terceira infância, a segunda infância e a terceira infância, tá? Então, no nosso workshop, nós vamos aprender outros fatores realmente ligados à infância que fala dessa importância do brincar, tá? Então, vocês percebem que é muito interessante a gente observar, quando a gente observa eu já fiz esse workshop, eu comecei esse workshop, essa pesquisa, gente, para vocês terem uma ideia, em 2008. Eu tenho uma sobrinha que ela teve púrpura, e a púrpura, não sei se vocês conhecem, ela é início de uma leucemia, tá? E aí eu fui para dentro do hospital junto com a minha irmã e a gente foi pesquisar tudo isso. E lá com ela nós chegamos a conhecer as brinquedotecas hospitalares, né? Como é que era, e a minha irmã também é educadora, então nós fomos observando e logo depois a minha sobrinha, graças a Deus, foi curada. Hoje ela está na Argentina estudando, inclusive, para ser médica, porque ela quer contribuir, né, com as crianças também que tiveram vários tipos de problemas. Então, ela quer ser uma pediatra e quer seguir a vida dela, né, que ela acha que Deus deu a cura e tudo. Então, ela foi para esse lado, tá? E eu e a minha irmã fomos ampliando a pesquisa no brincar. Então, eu estou desde 2008 trabalhando nesse contexto dessa pesquisa. E o que a gente vem percebendo, há uma infinidade, né, de brinquedotecas, tá? Então, eu conversando com o Anderson, falei, olha, qualquer pessoa que seja leiga, ela monta uma brinquedoteca, né? Você montou um cantinho aqui, você organizou os brinquedos, você colocou bonitinho, ele ficou uma brinquedoteca, tá? Mas quem vai gerir esse espaço? Como é que vai utilizar de maneira correta? Quem que vai organizar para que esse objeto não vire um lixo daqui um pouco dentro das escolas, por exemplo? Nas creches, nós percebemos que há uma infinidade até de brinquedos, os jogos pedagógicos. Porém, nós percebemos também uma desorganização e muitas vezes esse material vira um lixão. Então, quem cuida é o brinquedista, tá? O brinquedista que é um profissional que cuida dos espaços de brincar, ok? Então, gente, no Brasil existem associações de brinquedotecas, eu vou trazer nesse workshop para vocês umas falas mais interessantes, de maneira que vocês também possam até se inscrever nessas associações, possam participar de maneira das pesquisas que vocês vão fazendo. Abrindo um parênteses aqui na nossa aula, da boneca, inclusive, teve gente falando, né, eu posso fazer a boneca de outra coisa, de outra forma? E aí o que eu coloquei? Não, a gente precisa que seja de papel e daquela forma que nós conversamos. Por quê, gente? Porque aquele momento da didática ali, primeiro, foi uma dinâmica para eu ter vocês um pouco mais perto de mim e a gente explorar um pouco da criatividade, dessa habilidade criativa de vocês, ok? Que é um dos propósitos do brincar, tá? Então, dentro da dinâmica do brincar, nós temos também vários objetivos, tá? Que é explorar o raciocínio lógico, é explorar a linguagem, é explorar todo o mundo científico, tá? Existem brinquedos também que estimulam aí o químico, né? A pessoa que vai ser o engenheiro, a pessoa que vai ser cientista da saúde também, tá? E dentro da brinquedoteca hospitalar hoje, existe, né, brinquedos, tá? Que foram selecionados. Por exemplo, quando a pesquisa cresceu, existem brinquedos que não podem mais ir para o hospital, porque causam alergias, tá? Ele tem muita forma de absorver bactérias, então ele não pode entrar. Então, dentro do hospital, existe um critério para seleção de brinquedos. Então, quem quer doar brinquedo para o hospital,
precisa procurar o brinquedista do hospital, olha só como já ficou uma coisa bem mais elaborada, e saber que tipo de produto que pode entrar lá, porque ele tem que passar, esse brinquedo tem que passar por uma asepsia. O que é a asepsia? A limpeza, tá? A higienização. Ali, o hospital, ele é, né, um canal realmente de várias contaminações, e ele precisa, aquele ambiente precisa ser higienizado da forma correta. Então, o brinquedista do hospital, ele não aprende não só como, tá? A criança brinca de ser médico, de ser enfermeiro, de dar injeção, tá? De passar remedinho, mas ele também tem os brinquedos afetivos, vai brincar com uma boneca, um brinquedo de bichinho, tá? Que vai lembrar o brinquedo doméstico, enfim. Então, mas o principal de tudo é que esse brinquedo seja higienizado da forma correta para chegar lá, tá? Dentro da escola, nós vamos ver já a função realmente didática do brinquedo, porque ele hoje é o recurso principalmente na educação infantil. Na educação infantil, a gente fala das vivências e as interações. Então, a criança vai aprender a brincar, ela vai interar de maneira, por várias habilidades, tá? Tanto do raciocínio lógico, como da linguagem, como eu disse, e vai aprender. Então, ali, a criança tem o brinquedo que é estruturado, o brinquedo que não é estruturado. Nas aulas online, hoje, nós vemos os pais construindo os brinquedos com as crianças, né? Então, a gente até ri, tem hora, não é coisa de rir, mas a gente ri porque assim, a gente vê o desespero dos pais que estavam acostumados sempre a comprar. E em casa, você com uma tampinha de garrafa, um copo descartável, uma caixinha de leite que você vai jogar fora, isso na mão da criança já vira brincadeira, né? A caixa de leite já vira um ônibus, a tampinha de garrafa já vira lá um brinquedo musical, um copinho já vira aquele barulho. Então, ele ali, essa brincadeira espontânea e não planejada, ele é o brinquedo não estruturado, tá? Esse brinquedo que a gente compra na loja, nós chamamos de brinquedo estruturado, ok? E ele tem uma intencionalidade também quando ele foi criado. Tá? Quando surgiu a questão do Dia das Crianças, também começou-se a falar do consumo infantil, né? Então, ali surgiram lojas, né, que falavam dos brinquedos. Hoje vocês percebem que tudo é comercializado em cima desse brinquedo estruturado. Por exemplo, nós temos as camisetas do Pato Donald, nós temos a camiseta de vários, né, personagens e heróis, e temos pijamas. Então, desde a coisa de dormir, desde o vestuário da criança, até o ambiente dele dormir, o quarto todo é estruturado como um brincar, como um brinquedo, ok? E atualmente, nessa questão da interação familiar, né, por conta da pandemia, essa isolação social, o que nós vemos nisso tudo? Que o brincar ainda é muito importante, tá? Com os adolescentes, tá? Que nós pegamos aí depois dos 12 anos, até os 17, lá no ensino médio, nós vemos o game, os jogos. Então, o que acontece? Não deixa de ser um brinquedo. É um brinquedo, porém, é um game, é um jogo, tá? E ele é estruturado. Então, por que ele é estruturado? Porque ele tem regra, tem quem ganha, quem perde, tá? Tem a seleção de personagens, o tempo, o raciocínio lógico, tá? Então, ele é um brinquedo estruturado, ele é um game estruturado. O jogo que vem já com regras, como, por exemplo, um xadrez, um dominó, uma dama, um jogo de pega-varetas, é um jogo estruturado, porque ele vem já todo idealizado. É o nome, cor, forma, quantidade de peça, com regras, quem vai ganhar, quem vai perder, ok? Então, é um jogo estruturado. No jogo didatizado dentro da escola,
são os jogos que vão remeter para a alfabetização, tá? É um jogo que vai estar para o ensinamento da matemática. Então, gente, na questão do brincar, nós temos N formas. A brincar de casinha, tá? Com isolamento social, nós temos o brincar de casinha. Até o professor Dani está falando aqui, vai comprar uma barraca para brincar com o filho dele em casa, né? Então, ele vai brincar de esconde-esconde, ele vai brincar de várias coisas. E para quem tem menina, principalmente, mas os meninos hoje também fazem parte da brincadeira doméstica, ele vai aprender a questão da autonomia, como se virar, tá? Não tem essa coisa do brinquedo, esse é brinquedo de menino, esse brinquedo de menino, não. Todos vão brincar, porque na questão da criança, a questão de gênero é o que menos importa ali, o que importa é a questão da brincadeira, como ela foi estruturada, como ela foi idealizada. Então, a maioria dos brinquedos são para crianças, tá? Independente da faixa etária, eles trocam informações, eles brincam, tá? Então, eu tô vendo aqui que vocês, tem gente até com criança também no colo, falamos de brincar, né? Vieram as crianças também. Eu gostaria de abrir aí o microfone, que vocês abrissem o microfone, alguém quisesse fazer uma pergunta ou interagir comigo com uma experiência, tá? Então, eu vou abrir um minutinho aí para quem quer falar. Tô vendo vocês, pessoal. Vamos devagar, não precisa tumultuar, um de cada vez, eu vou escutar todos vocês. Quem quer falar um pouquinho? Oiê! Oi! Laura! Laura, tudo bem, Laura? Joia, boa noite, professora. Boa noite. Eu estava observando a senhora falar sobre, né, o trabalhar com a criança com brinquedo, né, e como chama a atenção. Até antes da aula, estava vendo aquele vídeo, né, da historinha, e como que o visual, ele prende a atenção da criança, né, na igreja mesmo a gente trabalha muito os cultos, as palavras, né, as mensagens bíblicas, e a gente observa que com o brinquedo, com o visual, nós conseguimos prender mais a atenção da criança, né, até para que nós passamos a informação que nós queremos dar a ela, né, então, assim, uma coisa que talvez para nós adultos já fica mais difícil, ou a gente presta atenção no brinquedo, ou a gente presta atenção na palavra, na historinha, né, e para eles não, eles conseguem memorizar, né, todo aquilo que a gente quer, toda aquela informação que a gente quer passar para a criança, prestando atenção de forma criativa, né? Uma coisa que eu gosto de usar bastante, por mais que eu não trabalhe já na área da educação, eu gosto muito de criança, né? Eu acho que é um grupo de pessoas mais sincera que o adulto e menos problemática, né? Então, eu gosto muito de conversar, às vezes vem filho de cliente aqui mesmo no salão, e aí eu gosto muito de interagir com eles. E eu uso muito a expressão facial, conversar com eles, às vezes só num olhar, assim, eles ficam me observando. E, assim, eu vejo, assim, nós temos um leque muito grande para poder trabalhar com a criança, porque eles são sensíveis a isso, né? E o brinquedo, então, eu estou vendo na mesa da senhora alguns fantoches, é fantoche, né? Sim, tem um palitoche. Aqui eu tenho um andoche, esse que coloca o dedinho, chama-se andoche, ó, vocês observam, tá? É o andoche, é o palitoche. Então, assim, eu acho incrível, eu trabalhei com crianças apenas na igreja, né, na maternal, criança de 3 a 5 anos, e eu gostava muito de trabalhar isso, o fantoche com eles, para eles prender a atenção, e é incrível, parece que a história fica mais emotiva, e quando você está passando essa informação para a criança com brinquedos, eles parecem que eles dão mais importância naquilo que você está falando, né? Eu achei tão interessante. Pode falar. Porque o fantoche, ele cria o imaginário, né? Ele vai trabalhar o imaginário da criança. Então, é muito importante, ele está explorando a linguagem, a observação, tá? Então, para a criança que está em fase de aprendizagem, ele é um elemento que está ensinando, tá? Sim. O tempo todo. Eu acho, não sei se as meninas aí têm, eu acho que eu tenho no grupo,
é um vídeo, né, que a gente fez uma pequena apresentação de um fantoche, tedoche, no nome desse. Esse que a senhora pegou na mesa aí, o pequeno, do palito. É palitoche. Palitoche. Quando eu uso o palito, é o palitoche, tá? Quando eu coloco no dedo, só para articular com o dedo, é o dedoche. Esse aqui, ele é andoche. Por quê? Porque eu articulo ele com os dedinhos e ele anda. Ele tem uma expressão, tá vendo? Certo. Então, ele caminha, ele participa de outra maneira, tá? Sim. Então, ele tem... Agora, é o andoche, esse. Nós vamos aqui proporcionar algumas oficinas depois também, na construção desses brinquedos para vocês, tá bom? A senhora disse que o Dia das Crianças, a senhora comentou agora, no início, né? Sobre Sim. O Dia das Crianças, que foi, só para entender, foi no mês de junho? Ele foi no mês de junho por um deputado, tá? Eu vou pegar o nome dele aqui para vocês. E ele criou para efeito de proteção da criança, tá? Para começar a questão da proteção. Mas por que, então, o Dia da Criança ficou no mês de outubro? Porque ele teve que votar um projeto de lei. Eu vou compartilhar com vocês o projeto de lei, tá? Ele teve que compartilhar esse projeto de lei, estruturar, defender. Como até hoje, vocês sabem que tudo que envolve ainda a parte infantil, tirando aí da parte social, que é o trabalho infantil, né? Ainda existe uma rede muito séria e complicada na questão política, sabe? Então, assim, ele trabalhou um projeto de lei. Então, até ser votado, até isso ser estruturado, organizado, demorou. Então, só no dia 12 de outubro que ele foi homologado, ok? Certo. Tá? Porque assim, essa curiosidade em questão, porque o dia das crianças, ela ficou num dia desagradável, assim, não muito agradável, porque ficou muito questão religiosa, né, por ser no dia 12 de outubro, e 12 de outubro ficou meio assim, parecendo que o Dia da Criança é apenas uma outra comemoração que incluiu a criança. Então, por isso que eu achei interessante essa questão do deputado. Foi no mês de junho que ele começou esse projeto e assim conseguiu no mês de outubro. Então, seria essa... Então, assim, houve uma coincidência de data e também a igreja acabou segurando, tá? Então, por uma coincidência também, tá? Mas esse fato histórico, até por ser político, ele não é muito divulgado. Mas quando nós vamos falar do brincar, essa origem, eu gosto de falar isso porque foi uma questão realmente que começou, tá? Com a questão da proteção infantil. Ele não começou com a didatização do brincar. Quando eu falo didatização do brincar, eu estou dizendo o quê? O brinquedo dentro da escola, dentro de clínicas, né? Não, ele começou dentro de uma estrutura de proteção da criança, tá? Inclusive, existem cursos, nós vamos oferecer depois para vocês, onde a gente ensina a técnica de desenho infantil que a gente... Nossa, dá para tirar o áudio um pouquinho aí de vocês? A questão do brincar, ele não foi diretamente para as escolas, só para as escolas, tá? Ele teve toda essa preocupação na questão realmente da proteção da criança. Então, quando surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Existe a cláusula, várias cláusulas, inclusive todo ano que ele vai sendo remodelado, vai sendo reconstruído, vão se colocando novos incisos, né, artigos, enfim, que vai falando realmente e contemplando algumas ações inerentes à proteção infantil, tá? Porque isso abriu um leque tão grande que realmente preocupa, né? E dentro do contexto social, de cuidado, de proteção, isso vai ampliando, tá? Hoje, eu não sei se vocês eu estava falando do desenho, né? No CRAS, que é o Centro de Referência Social, por exemplo,
fosse colocado também a questão da brinquedoteca e o psicólogo. Por quê? Porque ali, no centro de referência, é onde a criança chega a questão da vulnerabilidade social, tá? Dos abusos, de toda a parte realmente que essa criança vai buscar para a sua proteção. E o que acontece ali, tá? Nos desenhos, nas brincadeiras, os psicólogos pegam muita coisa que muitas vezes aquele familiar ele omitiu de falar, né? Ele não quis na entrevista ali social abrir e falar o que realmente está acontecendo. Hoje já é mais aberto isso, as pessoas já conhecem mais os centros de referência social, existe os CREAs, né, que tem as psicólogas, tem os advogados, para cuidar dessa parte da questão da proteção realmente, mas nem sempre é explicitado, é falado. Então, o que acontece? Eles usam o brinquedo para a criança se sentir um pouco mais à vontade, e dentro ali daquela questão da imaginação, da brincadeira, a criança vai colocando para fora os seus sentimentos e vai mostrando. Então, num desenho, a criança mostra sendo abusada sexualmente, ou violentada por apanhar demais, por exemplo, de um adulto. Então, nós temos N ferramentas para buscar a questão realmente do entendimento dessa pessoa que violentou essa criança, tá? Então, dentro do CRAS, por exemplo, já existem as brinquedotecas, tá? Nem todos têm, mas ele é uma referência, o brinquedo é uma referência, é um recurso de referência ali dentro, ok? E contempla várias idades, tá? Não tem uma questão de uma idade específica, tá? Porque o CRAS é aberto e atende crianças até 17 anos, tá? Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente vai até 21 anos, tá? Que consegue fazer a questão da fala da maioridade. Mas isso é um detalhe que também no nosso workshop nós colocamos isso mais detalhadamente, ok? Alguém mais quer fazer alguma outra fala, pessoal? Alguma pergunta? Pode ligar o áudio de vocês aí. Eu pedi aquela hora porque estava dando uma interferência. Aham. Oi, quem está falando? Professora. Sim. Que é a Jéssica. Igual a Laura também trabalha na igreja dela, eu também, né? Aham. E lá a gente trabalhava muito o palitoche que a senhora disse, né? Aham. Um palitinho. Sim. Aham. E às vezes a gente caracterizava a pessoa, entendeu? Aham. Por ela ser criança pequena, para eles era muito mais fácil entender as historinhas, né? Muitas das vezes a gente nem precisava, como fala, às vezes as pessoas contam a história só falando, né? Aham. E às vezes você mostrando as coisas e contando a história, eles entendem muito mais. Eles ficam querendo saber mais e mais. E então, nisso eles aprendem, chegam em casa, contam para os papais, para a mamãe, né? Olha o que eu aprendi. E os pais pegam e falavam com a gente, né? E eu achava muito gratificante trabalhar dessa forma. Então, por que na igreja, a igreja teve uma resistência ao brincar? Sabia que dentro da história da brincadeira, do brincar, principalmente com a questão dos fantoches, a igreja teve uma resistência muito grande. Mas com o desenvolvimento didático, pedagógico e até mesmo a fala das pedagogas, convencendo os pastores, mostrando para os pastores que a questão didática é um recurso didático, por quê? Porque a criança precisa do concreto para aprender, tá? Então, quando ela fala lá, é um cachorrinho que veio, latiu, a criança tem necessidade de ver o cachorrinho, uau, 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 eu vou fazer aqui, uau, uau, uau. Então, a criança está o quê? Concretizando essa brincadeira, né? Então, quando a gente consegue, lá na história, Jonas, da história lá da baleia, a história dos leões, a criança precisa ela entender quem são esses bichos, qual que é o perigo,
sabe, criar toda aquela expectativa daquela história, quem foi o herói, porque ele está aprendendo, tá? Então, quando ele está aprendendo, ele precisa concretizar aquela aprendizagem. Então, quando a gente traz vida para um personagem que é um boneco como esse aqui, eu vou tirar aqui para vocês verem, ele está aqui encaixado numa garrafa que eu fiz um suporte. Mas é uma ideia até para vocês também, ó, colocarem de estrutura de fantoche, tá? Então, quando eu pego um boneco desse, ó, que ele já tem uma estrutura um pouco tridimensional, vamos dizer assim, é diferente de um palitoche que ele tem só um lado, por exemplo, tá? Esse aqui ele tem articulação na boca. Então, o que que acontece? Parece que ele tem alma, não é? Então, quando alguns pastores viam esses fantoches falando, eles falavam assim, isso não tem alma, então não pode, tal. Então, existia toda uma cultura, tá? Em cima de uma falta de entendimento didático. Hoje, os pastores dentro das igrejas já reconhecem esse material. Inclusive, eles falam, eu vejo o pastor lá falar assim, nossa, eu não conseguiria dar essa aula tão bem como vocês dão. Porque eles percebem a criatividade, né? Onde está a criatividade. E eles percebem também que a criança se prende ali naquele recurso e presta atenção. Então, a figura do brinquedo, ele transmite a mensagem de uma maneira que vai o quê? Chegar na linguagem daquela criança, na faixa etária daquela criança, entendeu? Então, é só uma questão mesmo de conhecer, tá? Eu tive palestras bem no início de creches e um pai, um dia, nós fomos, uma creche comprou um kit e ela me chamou e falou assim, a diretora chegou e me falou assim, olha, eu gostaria que você fizesse uma fala não para os professores, nós vamos fazer uma fala com os pais. Foi bem no início, quando a gente começou o estudo dos brinquedos. O que o pai chegou a me dizer, ela me colocou, o problema não são os professores, são os pais. Por quê? Primeiro, na creche, o pai pensa que a criança está passando tempo, ele não está aprendendo. Ele coloca a criança na escola para estudar, não é para brincar. Então, já existe esse preconceito. Tá, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos combinar com as professoras, uma contação de história, com fantoche, várias brincadeiras lá no pátio externo da creche. E dentro do espaço da palestra, nós vamos trazer os pais. E eu fiz uma palestra com eles, mostrei vários vídeos, a importância do brincar, tudo. Inclusive com depoimentos. Na hora que terminou a palestra, o pai me chamou em particular chorando. E ele dizia assim, professora, você não sabe o alívio que você me deu. Porque o meu pai dizia que brincar era coisa de vagabundo. Eu tenho que estudar, eu tenho que ir trabalhar. Aí eu expliquei para ele, na história do brincar, as crianças, quando completavam 7 anos de idade, elas iam já para a escola. Quando elas completavam 12 anos de idade, elas eram escravas, elas se tornavam escravas, porque elas já tinham um corpinho formado, elas já conseguiam se expressar bem e elas podiam trabalhar. Olha só que curioso. Então, na história do brincar, vocês vão ver depois do século XVI, XVII, que a criança começou a ter voz. Inclusive, na história, um certo tempo da história, eles dizem que a criança não tinha voz. A criança era um adulto em miniatura. Lembra que eu falei isso na nossa aula, né? Então, quer dizer, a criança não tinha participação em nada. Hoje a criança ela tem uma escola para ela. Hoje, com aula online, a criança tem o seu cantinho de estudar, ela tem os seus brinquedos, ela tem seu quarto, ela tem sua estrutura, porque os pais entenderam que o brincar é uma fase importante da vida da criança, a vida da pessoa. Tudo que você estrutura na infância, você leva, tá, para a sua vida toda. Tenho certeza que se eu perguntar aqui, abrir agora, que brincadeira que você gostava de fazer quando era criança? Vocês vão me falar várias brincadeiras, né? E vai trazer para vocês um sentimento muito gostoso, porque vocês vão lembrar de uma fase muito gostosa da vida de vocês, tá?
Então, o que que acontece? O brincar teve, sim, várias formas, vários preconceitos, tá? Uma fase muito difícil, até chegar a essa fase que nós estamos vivendo, inclusive na educação infantil, que é uma fase nova, que vem falando das brincadeiras e das interações. Inclusive, isso está colocado no projeto político-pedagógico da educação infantil. Mas a educação infantil, ela tem um pouco mais de 30 e poucos anos aí, que foi o quê? Concebida dentro da educação básica. Então, hoje a educação básica é composta como educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Então, o que que acontece? Até uns anos atrás, a educação infantil não era considerada, ela só era considerada como creche. E a creche, ela não tinha a obrigação de ensinar, ela só tinha a obrigação de cuidar e alimentar as crianças. Porque as creches surgiram como? Quando surgiu quando a mulher teve que ir para o mercado de trabalho, tá? Foi a grande explosão depois da Segunda Guerra Mundial, onde se explorou realmente o trabalho feminino, porque com a guerra muitos homens faleceram, as famílias foram dissolvidas, e as crianças tiveram que ir para um espaço para serem cuidadas enquanto as mães iam trabalhar, tá? Então, a história do brincar, ela é muito, muito rica. Para vocês terem uma ideia, para fazer o patchwork, esse trabalho de costura na mão, tá? Ele é tão interessante que mostra que nesse período pós-guerra, as mulheres não tinham voz, elas não podiam também opinar e participar de nada. O que elas faziam? Elas iam escondido falar que ia fazer roupas de retalhos para os homens, elas costuravam realmente as roupas que iam por baixo das roupas de guerra, para os homens não passarem muito frio, e lá elas faziam toda a estratégia de como elas iam organizar a participação delas na política, na educação, na sociologia. Então, assim, é uma história maravilhosa. Então, o brincar, gente, se vocês forem estudar com a gente nesse workshop, vocês vão aprender tanta coisa sobre o brincar, porque o brincar, ele é rico em várias situações. Tem uma pessoa participando Viviane. Sim. O brincar da criança abre oportunidade para os adultos educadores ensinar regras, princípios e habilidades de uma maneira diferente e específica. Então, aqui temos uma participante no Face aí, falando sobre a Viviane, né? Falando sobre os princípios, qual que realmente são os princípios filosóficos do brincar, tá? Ensina regras, ensina convivência, tá? Então, realmente ela está confirmando tudo isso, que é a questão da importância do brincar, tá? Então, o brincar, ele passou já de uma fase que ele foi recriminada, discriminada como uma ação de ócio, quer dizer, você não brincava porque você não tinha nada para fazer, não. Você brinca porque você tem o que fazer. E outra coisa, a brincadeira, existe brinquedo e brincadeira. A brincadeira, ela pode começar com um brinquedo estruturado, como não. A criança pode brincar com uma tampinha, um galinho, uma folha, tá? E ela termina na hora que a criança acaba aquilo ali. Então, ela não tem uma questão de começo, meio e fim, como é o jogo estruturado. Então, no jogo estruturado, eu tenho regra, tenho começo, meio e fim, tenho quem vai ganhar e quem vai perder, ok? Então, assim, quando nós vamos falar sobre o brincar, é algo apaixonante, como eu tenho falado para vocês. A questão da afetividade hoje, da questão da inteligência emocional, qual que é o principal objeto para essa criança se expressar? É um brinquedo, tá? Então, a partir do momento que eu pego um ursinho, vou tirar aqui, ó, um ursinho, que muita gente tem afinidade com o ursinho de pelúcia, tá? Então, eu abraço, eu aperto, eu falo com ele, eu choro com ele. Então, assim, eu, por exemplo, como coordenadora, a minha sala é uma sala rígida, uma sala, digo rígida no seguinte aspecto, de pesquisa, né, não tem muito enfeite, vamos dizer assim. Mas eu tenho sempre um bichinho lá, um brinquedo, porque quando a criança pequena, principalmente do Fundamental 1, vai na minha sala, eles sentam
e converso com o meu ursinho. Ali eu estou sabendo o que aconteceu com a família, tá? A criança está estressada. Por que ela está estressada? Alguma coisa aconteceu. E nesse brinquedo afetivo, ela me conta. Ou ela briga com o ursinho. Ela fala, senta aí, você fica quieto aí, porque eu já estou estressada com você. Aí, nós estamos prestando atenção, né, como adultos. Então houve o quê? Houve um estresse, houve uma situação de estresse. Então vou investigar um pouquinho mais. Aí eu chego e falo, mas o que foi? Você está brigando com o meu ursinho? O que aconteceu? Ele me passou muita raiva hoje. Aconteceu uma vez com uma menininha, pequenininha lá. Ele me passou muita raiva hoje. Ursinho, por que você passou raiva? Aí ela vai falando, tá? O que aconteceu na casa dela. Então, isso é um brinquedo que a gente trabalha com a questão da afetividade. E é muito usado na questão dos espaços, por exemplo, de psicólogas, tá? De fisioterapeutas, porque ali, de terapeutas ocupacionais, então é ali que eles vão soltando na brincadeira, através desse diálogo, dessa interação, ok? Então, eu acho que nós conversamos muito sobre o brincar. Eu quero depois chamar aqui o nosso diretor para a gente já dar uma pausinha, né? Dar um intervalinho para a gente tomar uma água, voltar aqui para a gente estruturar o nosso sorteio. Mas antes disso, eu gostaria de abrir para mais perguntas, mais interação. Alguém mais gostaria de falar? No nosso grupo aí, das nossas pedagogas? Alguma experiência que viveu? Eu quero falar uma experiência que eu já estou atuando, estava, né, atuando na sala de aula. Eu sou da zona rural e lá a gente tem experiência com crianças na questão da realidade e a questão muito forte, a questão cultural, que ainda é o trabalho. E aí a gente se depara com crianças que faltam as aulas por causa do trabalho, os pais ainda não têm a consciência de que o estudar, o aprender enquanto tá ali na educação infantil é importante para a criança. Então, assim, é uma questão que já, politicamente, na realidade, já passou bastante tempo, já mudou muito, mas na zona rural a gente vê muito marcante isso. E a questão dos brinquedos, que antigamente as crianças não podiam brincar, né? Porque desde cedo elas tinham que trabalhar. E aí hoje, quando a gente fala que criança precisa de brincar, precisa de se inteirar com as coisas ao seu redor, e aí às vezes assusta um pouco tantas crianças, os pais, mas aí a gente vem tentando mostrar justamente isso que você falou hoje na aula, que é importante no desenvolvimento dela, né? Sim, e só fechando essa história que está contando do pai para vocês, esse pai chorou, ele falou que ele apanhava muito, porque ele ia brincar e o pai batia muito nele, ele chorava, né? Então, assim, hoje ele naquele momento ali, ele tem um netinho ou filho, não lembro, e ele entendeu o processo que o brincar não era aquilo, tá? Então, na zona rural, realmente, então as crianças têm tempo para ir para, vamos dizer, ir para a roça, fazer o trabalho, né, acompanhar os pais. E muitas das escolas rurais ainda não estão estruturadas com essa tecnologia que a gente está acostumada, né? Então, realmente, elas sofrem muito, porque existe aí um preconceito muito grande. Porém, nós vemos que está surgindo também um efeito meio contrário. Os pais que são urbanos estão levando as crianças para ambientes rurais para aprender, até mostrar, ensinar o que é uma galinha, o que é um porco, né? É interessante a gente ver famílias bem estruturadas indo para essas questões das chácaras, pescar com os filhos, mostrar como que é um peixe, como que pesca o peixe, onde que mora o peixe, né? Então, assim, a gente percebe que também existe aí tá acontecendo aí meio que uma mudança de paradigma em algumas situações em relação, né, ao brinquedo urbano, ao brinquedo rural, tá? Que é muito interessante o brinquedo urbano, né? Eu lembro quando a gente brincava em casa, eu morei na beira de rio, a gente fazia aquelas estradinhas, né, todas com terra,
e aí o meu irmão tinha os carrinhos e os carrinhos vinham naquela terra. Então, assim, meu pai fazia panelinha de barro para a gente brincar. Quando vinha as caixinhas de uva, lembram que vem as uvas tudo na caixinha de madeira? O meu pai chegou de fazer um armário de cozinha, porque eu gostava de brincar de casinha, mas a minha casinha era pobre. Então, assim, eu tinha uma amiga que tinha uma casinha rica, a casinha comprada na loja. Então, a casinha dela era toda estruturada, com armário e tal. E a minha era criativa, a minha era com folha, com não sei o quê, mas era toda montada com recursos alternativos. Era o que eu tinha para brincar naquele momento, né? Então, nós percebemos que o brincar ele tem tido uma leitura de mundo muito interessante, principalmente nessa questão da questão do mundo da imaginação da criança, que ele ensina realmente. E hoje vem ensinar pais jovens, né, a brincar com seus filhos, a se interar com seus filhos. O pai quebra aquela coisa, eu sou o pai, você é o filho, não. Nós somos pais e filhos, né? Então, só essa coisa do aconchego, desse abraço, nós somos pais e filhos. Então, essa questão já muda bastante também, tá? Muito obrigada pela sua participação também, muito boa, tá? E alguém mais quer falar alguma coisa aí? Não? Então, nós vamos passar aqui para o nosso diretor, que chegou aqui do lado, e nós vamos falar um pouquinho, né, Anderson, como é que surgiu essa questão desse sorteio, desses brindes, aí você pode falar um pouquinho aí para as meninas. Boa noite a todos os alunos da pedagogia, aqueles que estão participando da live conosco, que colocamos esse momento da live para todos que seguem a faculdade, conhecer um pouquinho da faculdade. Para vocês, estavam conversando com a professora, montando a aula, ela falou, Anderson, você sabe que dia 20 é dia do pedagogo, você já pensou em fazer alguma coisa? Eu falei, estamos estudando, né? Aí ela chegou assim, vamos montar um sorteio. Aí eu falei, mas tudo tem uma regra, né, professora? Tudo tem uma regra. Mas como que vai ser esse sorteio? Eu falei, professor, a avaliação didática e o momento do tablet foi assim uma coisa que eu achei muito fantástica, principalmente com a turma nossa, com vocês, com todos os nossos alunos. A professora deu um presente, tive o prazer de conhecer o pai da professora Sandra, o seu Pedro. Uhum. Que quem não conhece o seu Pedro na área da educação? Muitos conhecem ele e alguns esposos, quando via o seu Pedro chegar, é verdade. E a esposa da pedagoga falou assim, já vai pegar a metade do meu salário. Porque a esposa e a parte do tablet, que é a tecnologia. Vocês são pedagogos, eu tenho falado muito para vários professores, vários profissionais da educação, estudem a quarta evolução da educação. As tecnologias ativas, né? A sala invertida. Tudo, que isso está fazendo parte. E eu vendo vocês, a participação e a interação de vocês, a turma de pedagogia, como outras turmas também nós. E eu falei assim, vamos comprar esse tablet, né? Fazer um sorteio. Foi a ideia da professora Sandra. Nós compartilhamos. Compartilhamos, trabalhamos nessa ideia. Para vocês que estão na sala, no início de toda essa aula, nós estávamos muito assustados
A Miriam, né, que eu falei, a Miriam participou de todos também, uma aluna nossa. A mãe do esposo dela passou mal, ela teve que sair com urgência, correndo. Parece que eles moram num vilarejo, alguma coisa de sítio. Mas cumpriu, né, todas as atividades. E o que eu falei aqui no início, professor Anderson, o objetivo não foi competição, tá? Foi sim mostrar para elas o quanto rico é a didática, quanto rico é o curso de pedagogia, quantas informações, né, nós temos, e estabelecer uma conduta, uma postura desse professor. Na última aula nós falamos, né, muito, que escola eu quero, o que é uma escola de qualidade, qual o perfil dessa escola, tá? Então, primeira coisa vem a discussão da formação do professor, né? Eu preciso de um professor que entenda como o aluno aprende, como esse aluno vive socialmente, como é o histórico de vida dele, quais são os valores, né, que esse aluno teve para vir para uma escola. Então, assim, nós temos N situações que o pedagogo precisa realmente ter uma leitura histórica, uma leitura de curiosidades, de fatos curiosos, geográficos, tá? Então, o professor pedagogo hoje, tanto é que existe pedagogo institucional, que vai trabalhar dentro das empresas, tá? Não só na questão da alfabetização de jovens e adultos, como também na inteligência emocional, sabia? Hoje o pedagogo auxilia o psicólogo dentro das instituições, tá? E tem o pedagogo escolar. Então, assim, são N formações. Eu abro um gancho para vocês, esse novo cenário a qual nós estamos vivendo, uma situação hoje de um pedagogo hospitalar. Exatamente. Há uma necessidade muito grande hoje por motivos que pais passando situações de filhos com trauma dentro de casa por muito tempo. E temos muita criança hospitalizada, né, internadas por muito tempo, porque tem lá, tem uma doença que exige um cuidado mais demorado dentro do hospital, então ele está lá internado, mas convivendo com essa questão desse vírus que apareceu aí também, né, e principalmente a criança com câncer, a questão da imunidade, enfim. Então, nós percebemos a responsabilidade, né, de um profissional pedagogo, tá? Então eu falo para vocês assim que é uma honra estar participando desse grupo, estar aqui hoje contemplando de uma maneira, né, vamos dizer, festiva o dia do pedagogo, tá? Em detalhe, né, professor, em toda essa situação de angústia, de traumas, muitos dispersos, mas nós trazendo essa esperança. Isso. E vocês se tornarem profissionais de excelência. Exatamente. Todos nós temos trabalhado muito forte, os professores. Eu fico maravilhado. Nesses 3 meses que estamos nesse momento, todos os professores têm trabalhado dedicadamente para trazer um ensino de alta qualidade, para formar os melhores professores. E as lives que estão, né, acontecendo, tanto falando para as questões afetivas, emocionais com as famílias, sim, mas também para os professores, mostrando, eu vou até compartilhar uma hoje com vocês, de um grupo de estudiosos falando sobre essa tecnologia, essa questão da aprendizagem ativa, tá, através da sala de aula invertida, né, que exige hoje um aluno mais autodidata. O que eu mostrei para vocês nessa questão das tarefas? É um autodidata. Vocês leram a apostila que a gente compartilhou, vocês assistiram os vídeos antes de ir para as aulas, tá? Então, vocês foram para as aulas sabendo já o assunto, e nessa aula nós fomos compartilhando saberes. Então, isso é ser um aluno autodidata, né? A personalização do ensino, que tanto se fala hoje nessa escola ativa, nessa aprendizagem ativa, é isso que nós estamos fazendo aqui. O Anderson achou interessante a gente fazer até uma selfie, né? Na última aula com vocês. Então... Eu quero parar um pouquinho aqui, que a professora, no comecinho, na primeira aula com vocês, ela estava tudo com medo da nova tecnologia. Mas chegou na última aula, ela já estava tirando até selfie digital.
Na questão não é o medo, né? É assim, uma coisa que igual eu falei para vocês, eu tô vendo aqui, eu tô conversando, nós estamos conversando aqui, nós estamos vendo a Laura sorrir, tá? As outras colegas aí participando. Então, isso é você interagir de maneira humanizada, né? Embora estamos através de uma máquina, através da tecnologia, mas nós estamos fazendo essa interação humana, que sem isso não há aprendizagem. Então, a primeira coisa que o pedagogo precisa ter em mente, o meu aluno é humano, ele tem necessidades específicas e especiais, cada um do seu jeito, cada um aprende do seu jeito, tá? Isso é importante demais nesse momento, a gente ter essa sensibilidade. Então, por exemplo, tá enchendo lá o e-mail do meu filho de coisas, meu filho não está aprendendo nada, vocês estão ouvindo isso, até houve depoimento aqui com a gente, também, né? Essa questão na live também deve estar ouvindo ou está passando por esse Exatamente. De fazer exercício junto com... Então, o pedagogo teve que se reinventar, né? O pedagogo teve que ser um contador de histórias, fazer da casa dele um cenário de escola, né? Como a gente vê. Professora Sandra até brinca, né? Que hoje os diretores viraram produtores de vídeo. Exatamente. E os professores viraram youtubers. Exatamente, né? Nesse cenário que nós estamos, tudo pelo foco, a educação, uma formação, uma educação de alta qualidade, porque a maior missão, um profissional da educação verdadeiro, ele não tem um objetivo primeiramente financeiro, mas sim trazer uma qualidade de ensino, e quando ele traz essa qualidade de ensino, obviamente que esse financeiro acompanha ele. Então, assim, nós vamos fazer o sorteio, e eu quero também, para todos que estão participando da nossa página do Facebook, venha conhecer a Brilhar, estamos aqui à disposição de todos vocês, nossos alunos também, participem, curte a nossa página lá, fizemos essa live apresentando um pouco o que é a Brilhar, nesse cenário que nós estamos, nos reinventando. Eu falo isso com muito orgulho e agradecendo a Deus, a Brilhar não parou. Exato. A Brilhar não parou. E eu agradeço também porque a Brilhar não parou, por quê? Porque também os alunos não pararam. Todos vocês, meninas, viram esse esforço, essa dedicação, essa luta, porque se a Brilhar não parou, é porque vocês não pararam. Então, eu sou agradecido primeiramente a Deus e a todos os meus alunos, que eu me orgulho de cada um. Eu estava falando com, hoje, um pastor, nós temos o curso de teologia, e a nossa turma de teologia, que tinha uma dificuldade com computador, semana passada eu instalei 5 computadores para essas pessoas usarem computador. Então você imagina, eu fico vendo todos vocês participando, mandando aula, relatório, isso é fantástico, ver todos vocês. Mas eu não vou falar muito porque as meninas já me conhecem, o Anderson fala demais, né? Agora a Laura vai falar, Anderson, para. Exatamente. Ela disse exatamente. A Jéssica já vai falar para parar. Aí só a Aline que era não, mas daqui a pouquinho tem a Aline também vai começar a falar, para, Anderson. E assim, o gostoso de tudo é assim, o feedback que vocês nos deram, tá? Então, assim, eu li todos os textos, percebi que vocês realmente estudaram, vocês não fizeram copia e cola, vocês tentaram ser autênticas, isso aí é importante, porque é nisso que a gente vai aperfeiçoando, tá? Uma dica, todo pedagogo tem que ter um caderno com as palavras técnicas, dicionário do pedagogo. Criem aí um caderno, o dicionário do pedagogo, porque são as palavras-chave, tá? Que vocês precisam ter dentro do vocabulário de vocês. Quanto mais vocês leem os textos técnicos, mais o vocabulário de vocês vai melhorando. E aí essa visão de mundo vai ampliando, essa visão de aluno, de criança, de aprendizado vai aumentando, e vocês vão tendo mais sede de ler e entender todo esse processo. Daqui mais uns anos, gostaria de ver aqui mestres e doutoras dessa turma, hein? Pode falar. A senhora falou sobre esses nomes técnicos, essa é a minha curiosidade, esse é o medo de eu não conseguir atingir. Porque a gente chega, a gente percebe que a partir do momento que a pessoa se torna professor, eles falam uma linguagem que você fala, meu Deus do céu, o que eles estão falando? Será que eu vou chegar nesse nível? Será que a gente vai conseguir memorizar tudo isso? Como eu vou conseguir tudo isso?
Sabe qual que é a técnica que eu uso, Laura? Eu grifo, sabe? Eu ainda sou daquele tempo de eu grifar. Eu tô lendo um texto, grifei, passei lá o meu corretivo lá, marquei e já vou lá no meu dicionário. Hoje, eu ainda tenho dicionário físico em casa, mas hoje é o Google, né? Abriu lá, você jogou a palavrinha lá, você já tem a estrutura. E no dicionário, no dicionário da língua do pedagogo, vocês vão perceber que tem a formação por outras palavras e que ele vem ali, um pedacinho tem um significado, juntou com outro pedacinho e formou uma palavra inteira. Então, vocês vão percebendo que isso vai dando, vão surgindo novas palavras e essas palavras vão tendo significado conforme a geração. Vocês viram lá naquele vídeo de gerações que atualmente cada, né, geração tem uma linguagem. Então, nesses termos agora, é isso. A minha técnica é essa. Eu grifo muito todos os meus livros. O meu filho até falou, mas você já leu esse livro inteiro? Sim, às vezes não de capa a capa, folha por folha, mas já folhei aquele livro e já grifei. Meus livros todos são grifados. E como você falar difícil de forma profissional. Na minha profissão mesmo, quanto mais difícil eu falar, mais a cliente me dá credibilidade, entendeu? Na questão não é palavras difíceis, na verdade, é você fazer com que seja popular. Exatamente, ele seja específico, Isso. Tá? Exatamente, para ele agregar valor à sua profissão, tá? Exatamente. O que você estava falando? Estava falando hoje do professor que estava conosco aqui, que a professora Sandra trouxe ele aqui, e a linguagem dele já é desse tempo. Exatamente, um professor jovem, né? Jovem, de matemática, muito bom professor de matemática, só que a linguagem dele era totalmente a linguagem de hoje. Então eu querendo assim, para mim eu falei assim, não, tá muito diferente, mas nós temos o nosso jovem aqui que está dando apoio para nós aqui, o Gabriel, falou, não, professor, é a linguagem de agora. E as crianças, é a linguagem que os jovens estão escutando agora. A faixa etária que ele trabalha, né, vai entender. Aí eu olhei e falei, então, tudo bem. Então, é a realidade. Então, isso é interessante, que nós, também como profissionais da educação, viemos sempre acompanhar essa inovação. Por isso eu quis trazer... Mudança de comportamento de gerações. De paradigma. Por isso eu quis trazer esse vídeo, né, falando das gerações, para vocês terem esse entendimento, porque às vezes o que acontece até no meio pedagógico mesmo, a gente costuma ver, né, nas escolas, os rótulos, né? A gente fala os rótulos, os apelidinhos que vão dando para as crianças, tá? Então, assim... Isso a gente fala de paradigma, tem que se quebrar isso, né? E aperfeiçoar. Então, eu vou entender aquela palavra, aquele rótulo, não. Em vez de eu rotular, eu vou entender como essa criança aprende. Hoje, você vê aí, no meio de comunicação, falando das altas habilidades, as crianças com altas habilidades. Em vez de soletrar banana, não, a criança soletra de trás para frente. Olha como é difícil. Tentem soletrar banana de trás para frente, ao contrário, vocês verem. É muito difícil. E a neurociência, ele fala da plasticidade mental, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro, tá? Ele vai e volta, ele monta, ele constrói e desconstrói. Então, cada etapa tem uma facilidade para isso ou não. Então, por isso existe níveis de ensino por segmento. Educação infantil vai falar a linguagem da primeira infância, o ensino fundamental vai falar de acordo com aquela faixa etária, o ensino médio de acordo com aquela faixa etária, o EJA, por exemplo, que nós pegamos muito idoso, pessoas já indo para uma maturidade, eles têm uma linguagem própria, não adianta a gente chegar falando uma coisa muito difícil, que eles não vão entender também, então eu tenho que adequar como é que aquela pessoa aprende. Então, Paulo Freire, por exemplo, ele foi um estudioso dessa educação de jovens e adultos, né? Ele adequou uma linguagem. Então, quando ele fala ali da palavra né, que está ali, que vem na hora ali, que é centro de interesse do aluno, o que acontece? Ele está pegando esse gancho que a gente está falando, tá? Então, fica aí a dica. O que interessa, né, Anderson? Tem nenhuma música aí, Gabriel? Vou colocar aí, vou fazer um suspense. Acho que eu vou ter que fazer na boca, né? Então, o que nós vamos primeiro? A coleção pedagógica?
Ó, gente, o nominho de quem participou de todas as aulas, o critério foi esse, tá? Tá querendo desse pote, papelzinho. Quem mandou todas as atividades, participou de todas as aulas, então tá aqui. Quem faltou, o que acontece? Perdeu. Perdeu o conhecimento, perdeu a oportunidade de ganhar um presente bem interessante, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mexer aqui e Vamos primeiro para a coleção pedagógica, né? Então, olha só. Gabriel, a imagem tá aparecendo bem aí? Edilane. A Edilane tá aí na aula. Cadê ela? Dá um tchauzinho aí, Edilane, pra gente ver você. É o tablet? Não, você ganhou uma coleção pedagógica. Tá Tá? bom. Ei, tá ótimo. E É ganhar a coleção pedagógica. a coleção pedagógica é muito didática, você vai gostar bastante, tá? Se for ter interesse Tá em ser bom. professora, você vai aprender bastante. Vou mexer Obrigada. aqui. Agora o Anderson vai tirar. Vamos ver. Cabe a sua mão? Não cabe, não. Então eu vou por aqui. Peraí. Não tem nenhum aqui no vidro. Vocês podem ver, ó, não tá ficando nenhum aqui no vidro. Priscila. Cadê a Priscila? Priscila tá aí, gente? Tá prestando atenção na aula aí? Cadê a Priscila? Fala aí, Priscila. Priscila, você ganhou o tablet. Solta seu som aí, fala alguma coisa. Priscila, quero ouvir um grito. Uhul, ganhei um tablet. Né? Já dei o. Você Oi. gritou Já aí? dei o grito antes de soltar o áudio. Ah, eu falei assim, o pacote. Presente para todos, para as pessoas, né, professor? E a gente pretende ir inovando, né, Anderson? Inovando. Em todas Brilhar as nunca aulas. parou, né? Aham. Eu brinco com todos, né? Brilhar se começa. Vocês participaram da história da Brilhar, as grandes emoções da Brilhar, né? De todas as grandes emoções, todos vocês participaram. Então, assim, nós estamos sempre trabalhando e eu agradeço novamente, professora Sandra, Obrigada. por essa aula, por este bônus também. Igual eu falei para vocês, né? A professora Sandra, ela é um garrafão de 20 litros de conhecimento, né? Não é a Jale. Mas parabéns para todos que vocês participaram. Incentive aqueles também para participar, se esforçar no ensino. No Nós vamos estudo. fazer, né, a divulgação do brinquedista, né, um workshop, um workshop bastante interativo sobre o brincar. E vamos divulgar. Esperamos que vocês venham com a gente, divulguem para outros colegas, tá? A Brilhar, como eu falei, nós vamos também ter oficinas pedagógicas, como vocês falaram, querem aprender a construir um material pedagógico. Nós também vamos fazer oficinas, tá? Para esse público, né, que quer aprender a construir um material pedagógico, tá? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, com a Brilhar, e voltamos aí no outro momento para estar aí eu queria perguntar trocando. para vocês, aí pode até abrir, vai dar o microfone. Mas vocês querem a professora Sandra novamente? Aí, ó, todo que mundo. bom. Obrigada. Que bom, hein? Para nós é um grande prazer. Aqueles que estão participando da nossa Curte na live, curte né? aí, querem, Lá no se grupo. busquem uma formação, estamos aqui à disposição, não para, tudo parou, mas o sonho não pode Não parar. pode, tá? Tô procurando, amor. Eu tô dando atenção aqui, que eles estão falando ainda. Professora, boa noite. Boa noite, Muito Anderson. obrigado. Meninas, boa noite para vocês todas, tá? Tchau, gente. Até a A próxima. Priscila não vai nem dormir nem Elidiane, né? Vai dormir, Priscila? Acho que não. Elidiane? Acho que não. Eu falei bem assim, a embalagem de lilás é minha, porque aqui na minha casa é tudo lilás, ó. Olha, Olha as só. palavras têm poder, hein? Que legal. Parabéns Parabéns, para todos, tá? parabéns para todos que Obrigada. participaram. Isso Boa noite mesmo. para todos. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.